Bom, você falou das setinhas do PowerPoint que seguem aí para o Donald Trump. Tem mais uma delas, tem uma setinha que aponta para o Donald Trump no quesito Venezuela. O assunto agora é Venezuela porque o presidente norte-americano declarou que determinou sim a entrada da inteligência americana, da CIA, na Venezuela e disse que seria por conta aí dos imigrantes, falou também sobre a questão do tráfico de drogas, mas será que é só isso mesmo, Urian? São as duas justificativas oficiais dele, né, Neila? A primeira Sim. delas é em relação aos imigrantes que, segundo ele, com base em dado nenhum, são soltos de instituições mentais, de centros psiquiátricos, e aí existe toda uma movimentação desses imigrantes que estão entrando nos Estados Unidos. E, de novo, não existe nenhum dado de nenhuma organização da sociedade civil ou até algum dado sério de governo que comprove isso. Então, isso é discurso da cabeça dele para ele inflamar a própria base. Segundo ponto tem a ver realmente com conter o tráfico de drogas, algo que também acaba não sendo muito. Talvez não seja a melhor abordagem política, né? Mas fato é que eu acho que tem três pontos que a gente pode analisar em relação a tudo isso. O primeiro deles é que quando ele envolve a CIA. Quando isso começa a envolver operações secretas ou o tal dos presidential findings, isso tudo deixa todo o processo mais transparente. Porque quando operações militares são realizadas pelas Forças Armadas de um país ou dos Estados Unidos em outro lugar, essas informações elas são tornadas públicas. Então, todo o processo ele acaba sendo mais transparente, mais democrático, inclusive para as outras instituições poderem fiscalizar e cobrar. Cobrar que tudo que está sendo realizado seja feito com base no direito internacional, nas convenções, nas regras. E quando isso tudo passa a se tornar operações da CIA, aí acaba criando um pouco mais de dificuldade em relação a isso. E o momento ele já é tenso. É o momento em que hoje tem mais de 8 embarcações, oito, é, 8 navios norte-americanos no Caribe, sendo também um submarino nuclear, mais de 10 mil tropas estacionadas naquela região. Então já existe uma militarização excessiva que ela não consegue ser justificada com base naquilo que o Trump aponta como sendo seus principais objetivos. Isso é bastante preocupante porque a Venezuela ela não é um país que tem só forças armadas, ela tem diversos grupos ali, tanto aqueles coletivos que são milícias, né, que são grupos paramilitares também do governo venezuelano. Então, qualquer tipo de operação ela pode acabar respingando onde não deveria e causando danos que podem levar essa região para uma espiral de violência que é bastante preocupante. Outra coisa para a gente analisar é a postura da Maria Corina Machado, porque ela tá recebendo de braços abertos essas ações do Donald Trump. E aí eu pergunto, o papel de uma pessoa que recebe o prêmio mais importante de busca pela paz, será que seria esse mesmo de apoiar e de incentivar um tipo de ação militar que pode inclusive deixar civis mortos, algo que pode sair do controle? Eu não estou justificando o regime do Maduro. Muito pelo contrário, tá? Eu abomino esse regime ditatorial, esse regime criminoso dessa ditadura foi fundada lá atrás pelo chavismo e aí continuada pelo Maduro, mas eu não recebi o prêmio Nobel da Paz. Então, será que não seria a posição dela de defender uma solução pacífica no momento no qual ela carrega um título que representa uma ideia que é muito maior do que a posição política do que ela ocupa? Né? Então, acho que é uma pergunta que tem que ficar no ar. E aí, terceiro, volta para a posição delicada que isso tudo coloca o Brasil no meio. O Mauro Vieira, como você mencionou muito bem, ele vai se encontrar com o Marco Rubio. E toda essa estratégia de confronto direto com a Venezuela, de você deixar de lado a diplomacia e partir ali para um confronto mais
intimidador, isso tudo começou com o Marco Rubio. E aí, respondendo a sua pergunta, depois de falar por séculos, o Marco Rubio ele quer a queda e a desestabilização dos regimes de esquerda na América Latina. Ele entende que para Cuba, ele que é filho de imigrantes cubanos, ele odeia, ele detesta Cuba, ele detesta o regime cubano, ele detesta o regime venezuelano. Ele enxerga que para que o regime cubano caia com mais facilidade, aqueles que ajudam a manutenção do regime cubano precisam cair também. Entre eles está a Venezuela. Então, Mauro Vieira ele vai ter que cuidar com tudo que ele vai falar em relação a isso, porque a postura natural do Brasil e do governo do PT é criticar o intervencionismo norte-americano na região, principalmente envolvimento da CIA, lembrando o papel da CIA também no golpe militar no Brasil na década de 60. Então, agora, como que fala da CIA ajudar a derrubar um governo, por mais que seja uma ditadura, aqui num país ao lado do Brasil? Então, o presidente Lula vai ter que segurar a língua se não quiser que essas conversas com os Estados Unidos desandem. Momento delicado, momento para o presidente Lula falar apenas de Brasil, e eu quero aproveitar que a gente tem esse trechinho separado da fala do presidente Donald Trump sobre a questão da CIA na Venezuela. Vamos assistir bem rapidinho. Does the CIA have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. A CIA está autorizada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a realizar ações secretas na Venezuela com o objetivo de derrubar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a quem o governo americano classifica como narcoterrorista. Why did you authorize the CIA to go into Venezuela? And is there more information you can share about these strikes on the alleged Well, I can't drug do busts in that, the but Caribbean? I authorized for two reasons, really. Number one, they have emptied their prisons into the United States of America. They came in through the, they came in through the border. They came in because we had an open border policy. And as soon as I heard that, I said, a lot of these countries, they're not the only country, but they're the worst abuser. And they've entered they've allowed thousands and thousands of prisoners, mental institution, people from mental institutions, insane asylums, emptied out into the United States. We're bringing them back, but that's a really bad, and they did it at a level that probably not, many countries have done it, but not like Venezuela. They were down and dirty. And the other thing are drugs. We have a lot of drugs coming in from Venezuela, and a lot of the Venezuelan drugs come in through the sea, so you get to see that. But we're going to stop them by land also. Entre as operações autorizadas estão ações letais e outras iniciativas da inteligência americana no Caribe. Desde setembro, o país bombardeia barcos que supostamente pertencem a organizações narcoterroristas. O último ataque foi na terça-feira, quando militares bombardearam um barco em águas internacionais perto da costa da Venezuela. Does the CIA have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. Not really a ridiculous question, but wouldn't it be a ridiculous question for me to answer? But I think Venezuela is feeling heat, but I think a lot of other countries are feeling heat too. We're not going to let this country, our country, be ruined because other people want to drop, as you say, their worst. They have given us their worst. They've loaded up our country with prisoners, with mentally ill people that are seriously ill, criminally ill, and we're not going to take it. And so, I mean, it's just one of those things. And I can tell you, we've taken care of the sea. There's nobody, and we're watching. Urian, eu também me preocuparia se a Venezuela estivesse mandando para o meu país todas as pessoas com problemas mentais saindo de hospitais, todas as drogas que saíam aí por terra e por mar. Realmente é um momento de se preocupar aí com a Venezuela. Brincadeiras à parte, não é só esse, não são só esses os motivos, claro. Com certeza. E, de novo, eu também me preocuparia. Acontece que não é isso que está acontecendo. Isso é uma invenção, né? Uma retórica dele para ele agir de modo que esquente a própria base dele. Vale a gente lembrar, Neila, que por mais que o narcotráfico seja, sim, um problema muito sério, e ele é sério, ninguém está discutindo isso, mas ele não é uma justificativa para execuções extrajudiciais.
Ponto final. Direito internacional impõe limites. Então, você simplesmente chamar alguém de terrorista só para justificar uma morte sem julgamento, isso não é combater o crime. Isso é uma guerra, é uma violação das regras que as próprias democracias elas dizem defender. Então, combater uma organização organizada, uma organização de narcotraficantes, isso tudo exige investigações sérias, cooperação internacional, porque esse não é um problema que está restrito às fronteiras de determinado país, mas sim de diversos países da nossa região aqui, e acima de tudo, julgamento justo. Porque quando um Estado, eu falei isso ontem em uma análise que eu fiz num vídeo, quando um Estado ele passa por cima das leis, ele se aproxima moralmente do padrão daquele grupo que ele diz que está tentando combater. E ele não pode fazer isso porque as regras para quem se diz democrata tem que ser diferente. Muito bem, muitos assuntos. Fizemos um laço aqui das setinhas do presidente Donald Trump e do PowerPoint do Donald Trump. Seguimos acompanhando todas essas questões. Urian, obrigada pelas análises e por ter explicado tudo isso para a nossa audiência. Obrigado, prazer estar aqui, até a próxima. Até.